Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Sejam bem-vindos e bem-vindas a todos aqui no nosso programa Cevada com Plutônio, o episódio 101, um número muito significativo. A gente já virou a curva aqui, né, da casa da centena, e ficamos muito felizes por ter você até aqui conosco aqui nessa gravação. E hoje temos aqui conosco os nossos amigos Rômel e Thiago, que sempre tem aqui com a gente aqui nos programas. E hoje a gente vai trazer um programa literalmente explosivo, né? Ele está atrelado, né, aos eventos que a gente tem visto no Oriente Médio, ali naquela região do Irã, especialmente esses combates que estão envolvendo três grandes potências, né, que são os Estados Unidos, Israel e o Irã. E a gente hoje vai discutir não tanto o aspecto militar, ou geopolítico, coisa do gênero, né? Nós vamos discutir uma coisa que tem chamado muita atenção no meio religioso, pelo menos das pessoas que estão mais atentas a esse tipo de evento, e eu percebo que agora que a grande mídia, agora que alguns meios estão começando a ficar mais atentos, que é o caráter que alguns atores têm procurado colocar, que é esse caráter, digamos, de uma guerra religiosa, uma guerra espiritual, tá? Então, para a gente começar aqui com alguns fatos, tá? Não meras opiniões, eu vou ler aqui algumas notícias, né, brevemente, tá? O canal G1, no dia 16 de abril de 2026, também conhecido como hoje, dia da gravação, tá? Ele e vários canais, tá? Dezenas de canais citaram isso. O secretário de defesa do Donald Trump, dos Estados Unidos, ele citou numa palestra barra sermão para o pessoal de defesa lá dos Estados Unidos, o pessoal do Pentágono, durante um sermonete, digamos assim, ele citou um trecho bíblico, né, para poder dar aquela garra, dar aquela força para os seus soldados, né, para os seus militares. E é curioso, nesse caso chega a ser engraçado, porque o trecho bíblico que ele citou não existe na Bíblia. Na verdade, é um pseudo-texto bíblico tirado do filme Pulp Fiction, que ele leu. Então, quer dizer, além de não ter lido um trecho que não existe, mas o fato é que ele trouxe um aspecto religioso para isso, tá. Outra matéria que a gente pode ver, que é do dia 6 de março de 2026, também no Globo, que eu estou achando aqui na internet, mas deixando bem claro que todas essas matérias são facilmente acessíveis na internet, em fontes em inglês, em português, são dezenas de fontes, é fácil procurar, caso você queira saber um pouco mais sobre o assunto. E a gente teve quase 2 dezenas de líderes religiosos no Salão Oval, colocando as mãos sobre o Donald Trump e abençoando o seu governo e dando aquela, digamos, aquela moral para a guerra, né, para esse conflito acontecendo lá no Irã, contra o Irã, tá. Então praticamente uma bênção coletiva e praticamente um aval desses grupos religiosos a esse combate. E também na semana retrasada, no dia 7 de abril de 2026, o Trump fez uma ameaça que uma civilização inteira seria destruída, tá. Também tem um caráter religioso nessa fala, então são falas que são facilmente acháveis, tá, isso não é fofoca, não é vazamento de Zap ou coisa do gênero, isso é só facilmente achável, e a gente poderia inclusive achar várias e várias outras matérias nesse sentido. Pronto, isso eu falei aqui dos Estados Unidos, tá certo? Agora eu vou falar do lado do Irã, tá? Para começo de conversa, o Irã é uma teocracia. O próprio regime de governo iraniano, o próprio governo iraniano, ampla, especialmente depois de 76, 77, ele amplamente reconhece que ele é uma teocracia, né? Existe um líder civil e um líder religioso, e a palavra final, o líder religioso e toda a constituição, todo o código, né, civil, político, né, todos os valores iranianos são claramente baseados em religião. Isso por si só já sempre traz um caráter religioso para qualquer decisão ali tomada, mas ali também a gente tem, na primeira carta do novo Ayatollah, né, do novo líder lá do Irã, o Mojtaba Khamenei, ele já deixa claro no meio do caminho, então ele tem uma longa carta lá e ele cita que Deus está com eles, e o que aconteceu de bom ou ruim é porque Deus tem seus intuitos, tem suas missões, uma clara referência à morte do próprio pai dele em conflitos, tá? Então é uma clara referência à guerra, então ele traz também, no caso, Alá, mas eu posso falar Deus também, né, para o cenário. Continuando ainda, para a gente começar o programa, mas eu preciso dessa bela embasada para provar
que esse termo religião foi trazido e realmente tem inúmeros fatos comprovando isso, tá bom? Também na matéria de 12 de março de 2026, tá? É uma matéria que conta que descreve bem que sobre o regime teocrático do Irã e que ele tem uma fala interessante. É como ter que um rei, o Irã é como ter um rei, só que um religioso. Ele também cita que a fé dita a vida de todos, em todos os caráteres, em todos os aspectos da vida lá no Irã, tá? O Hamas, né, que é um grupo, né, de combate lá na região de Gaza, ele também cita, a revista Oeste, aqui agora essa fonte, cita que essa guerra é santa, a guerra contra Israel. Então, novamente, estamos trazendo um caráter religioso para um dos atores que participam desse conflito. E agora vamos para Israel, tá? Agora, para a gente encerrar essa minha introdução, no dia 4 de agosto de 2025, um grande ministro importante de Israel, ele visitou um templo muçulmano para rezar com os judeus, né, quer dizer, no caso era um ato político claramente para mostrar que quem manda lá são eles, e invadiram um espaço religioso muçulmano, que lá tem o respeito pelos espaços, e como ele quem diz: "Ó, agora quem está mandando aqui é a gente". No dia 5 o Haaretz, em 5 de outubro de 2023, o jornal Haaretz, que é um jornal israelense. Isso foi confirmado ontem. Não, desculpa, Deutsche Welle, tá? Ele foi confirmado ontem. O que aconteceu? Está acontecendo de alguns grupos judeus, de algumas tradições, têm cuspido em sacerdotes cristãos lá em Jerusalém. E o Ben-Gvir, né, ontem mesmo ele dá a matéria falando: não, mas isso acontece, já tem séculos que a gente faz isso. Quer dizer, ele foi passar um pano para isso. E todo mundo sabe que as ações de Israel em Gaza e no Líbano é apoiado fortemente no Congresso, né, no parlamento judeu, é fortemente apoiado no conceito de grande Israel, que vamos expandir, retomar aquela Israel bíblica, né? É a terra prometida de 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, já está prometida essa terra e eles têm que tomar. Então, eu não vou me estender mais tanto quanto a isso, tá certo? Mas fica muito claro, tá, que os três principais atores aqui, o Irã, né, os Estados Unidos e Israel, eles têm usado bastante essa retórica, religiosa, tá bom? Dita religiosa, pelo menos para o seu público interno. Então, feita essa grande introdução aqui, Romeu, Thiago, o que é que a gente poderia primeiro comentar sobre isso? É isso mesmo? Eu estou lendo errado? Ou você acha que realmente esses atores têm trazido à tona essa argumentação para as ações que têm acontecido? Olha, Ednei, eu vou concordar com você. Eu acho que tem realmente essa convecção infeliz aí, né, dessas três grandes civilizações, né? Do lado cristão, que foi o que você mais mencionou, do governo dos Estados Unidos e tal, chega a ser até engraçado, né? A gente nos últimos anos viu essa sequência aí de memes, eu vi hoje bastante menções a esse evangelho de Tarantino, e assim, cara, é rir pra não chorar, porque tem umas coisas dessas coisas de guerra que são absurdas demais, né? Nos últimos dias teve um negócio aí da figura do Trump lá no lugar de Cristo, aí tentou dar uma de Joãozinho sem braço, né? Não, não sabia, não sei o quê, depois apagou. Mas a gente vê todo esse movimento muito forte e, óbvio, a gente vê mais isso até é o nosso lado, né? A gente é cristão, o mundo evangélico, o algoritmo traz mais isso para nós, né? Então a gente acaba tendo mais acesso a esse tipo de coisa. Do ponto de vista muito dispensacionalista, apocalíptico, né? O entorno ali do Trump, ele se cercou de um pessoal muito desse mundo evangélico, de um ponto de vista assim muito louco, né? Uma junção ali de teologia da prosperidade, dispensacionalismo pentecostal, uma visão apocalíptica, assim, uma escatologia muito, como é que eu vou dizer assim, no sentido não de analisar os acontecimentos, mas tipo assim, vamos fazer a coisa acontecer, né? É uma análise proativa das profecias, tipo assim, a profecia não é que a profecia vai se cumprir, é que eu vou fazer um movimento aqui para que isso aí aconteça, e esse movimento é o movimento que vem de Deus, porque eu tô fazendo. Eu cheguei a ler uma citação aqui de uma assessora do Trump, de uma assessora direta dele, que diz que discordar do Trump é discordar de Deus. E aí, quando a gente migra para os outros atores, não é diferente, né? Quando você vê lá o Irã, grande país muçulmano, e eles ainda têm o aspecto sunita-xiita, né? Eles são um país xiita no meio de um monte de países sunitas. Então, eles estão numa versão minoritária, né? Mais ou menos semelhante aos Estados Unidos, que é muito pro lado evangélico,
mas que ultimamente tem pendido muito pro lado católico também, né? E aí do lado deles a mesma coisa. Quem discorda do Ayatollah, discorda de Deus. Quem se opõe ao governo ali, tá se opondo diretamente a Deus. Quem tem alguma posição mais crítica em relação à guerra, tá no contexto também religioso. E aí a gente percebe desse lado islâmico, né, mais ainda essa visão de uma guerra santa, tal. Eu não tenho conhecimento aprofundado de escatologia muçulmana, né, mas eles têm também toda essa aplicação no sentido de enfrentar o grande Satã, que é os Estados Unidos, né, de exterminar Israel, que não tem por que existir ali, enfim. E aí esse caráter religioso, obviamente, está impregnado ali, talvez até culturalmente mais forte, porque o Ocidente às vezes tem um pouco menos, né, um pouco mais secularizado, e lá isso é muito forte, né? E quando a gente vai ver Israel, talvez seja o menos de todos, mas Israel se tornou um estado bélico, né, ali pequenininho, isolado, cercado de inimigos. Há também, obviamente, uma interpretação no judaísmo, no aspecto religioso, mas eu creio que não tanto do ponto de vista do cristianismo, que olha isso como uma cruzada, né, que tem uma responsabilidade contra um inimigo malvadão, né, diabólico, um satã islâmico ali, que seria o Irã. Mas em Israel, ainda assim, o aspecto religioso tem a sua relevância, né, apesar de ter ali um jogo político interno que tem fatores preponderantes para definir todo esse aspecto aí da estratégia que tem sido levado a cabo. Mas no fim das contas, Ednardo, essa guerra de narrativas e de tentar embasar o ponto de vista religioso, a gente vê que é uma estratégia disseminada por todos os lados e que só traz mais complicações, né? Porque quando você mistura geopolítica e religião, cria um monstro estranho, né? Cria uma georreligião, sei lá, um negócio assim, que a gente já viu que deu errado tantas vezes e nem agora que vai dar certo. Então, infelizmente, a expectativa do que a gente vê aí não é de coisas boas, né? De soluções, porque gera muita dificuldade de diálogo, de negociações. Infelizmente, a tendência é da coisa ir complicando. Obviamente, vai se chegar a um ponto de solução, assim, mas por esse aspecto mesmo geopolítico, né? De perceber as capacidades militares e tal. Mas, infelizmente, é algo assim realmente triste, mas que a gente precisa estar atento, né? E que há desdobramentos para os quais é importante a gente olhar bem, e esse ponto de vista que você mencionou, eu acho que é realmente muito interessante, porque a gente olha muito só o lado político, né? Eu pessoalmente gosto muito de ver os movimentos políticos e tal, e coisas, relações internacionais, mas nesse atual conflito lá, o aspecto religioso é realmente um ponto crucial. E só, eu gostei muito aí do que o Romeu falou, cumprimento a todos aí, Romeu, Edinato, você que está nos escutando aqui. Lembrando aí que você pode participar também, fazendo seus comentários aí, se você estiver no YouTube. Mas eu concordo com o Romeu. É mais que assim, quando você lê os textos de histórias, toda guerra ela tem esse lado místico, religioso. Você fala Deus, você vê nas constituições, pelo menos aqui do Ocidente, né, às vezes a palavra Deus e tudo, as situações, mas sempre foi um Deus mais amplo, né, não tão claro assim, que Deus é esse, né, tanto que até hoje a gente discute, que Deus é o Deus comentado na nota de dólar, né, mas agora a gente está começando a sentir já que o Deus é o Deus X ou Deus Y, baseado na teologia da pessoa Z, da pessoa W, e vai começando a ficar perigoso, igual o Romeu falou, porque religião ela costuma já ter os limites definidos, né. Quando você, entra numa guerra, às vezes vamos dizer que a gente está aqui, né, Irã, Estados Unidos. Se você entra numa guerra pensando assim: "Não, o Estado iraniano, está destruindo o povo dele, a gente está indo lá para levar liberdade para o povo". Aí você pensa que dentro disso a oposição
né, a oposição, por exemplo, ao Khamenei vai se sentir fortalecida, vou ter um apoio dos Estados Unidos, vou entrar nessa luta aqui, vai crescer uma oposição aqui, o Ayatollah Khamenei vai cair, e aí todo mundo ganha, né, porque agora a gente vai ter mais liberdade, então o Irã vai tirar as sanções, eles vão começar a ter mais facilidade com o comércio exterior, vai entrar tecnologia lá, para quem é dos Estados Unidos, os outros países vão poder comprar do Irã e todo mundo vai se beneficiar disso. Mas o problema é que quando a guerra ela é religiosa, e principalmente do jeito que parece estar, a luta já começa a virar um extermínio do outro, como a gente vê, eu não sei muito, igual o Roman, eu não conheço muito a escatologia muçulmana, mas a gente desconfia das coisas pelos históricos, né? Quando você pensa na Revolução Iraniana, né, que foi essa revolução de 1979 que veio tirar um governo que realmente era uma monarquia que também não apoiava muito o povo, mas tinha uma visão ocidental, e eles começam a apoiar uma o Ayatollah Khomeini, que na época já tinha essa visão aí mais de religião. Você vê que o intuito era realmente alguma coisa contra o Ocidente ou contra o monarca da época, o Reza Pahlavi, por causa de alguma desigualdade, algumas coisas, mas você vê que gera-se essa visão religiosa, né, em 1979. E também concordo com o Rommel dessa disputa menos menor disputa religiosa está em Israel, né. Israel ele é uma das coisas que mais gera uma situação difícil para o Estado de Israel, é que na maioria das vezes ele se baseia, nos seus ataques na questão de que, como ele é uma nação pequena, uma nação em que os limites eles são muito apertados, né, você pega ali Tel Aviv até a Cisjordânia ali dá 13, 14 quilômetros, eles têm uma visão, né, que para eles se defenderem, eles têm que ter ataques defensivos, né, até engraçado, né, ataques defensivos, eh 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 preventivos, o que não existe, né. Então, Israel já está numa situação que até a forma dele militar já é um ataque. Os outros países veem isso como um ataque, apesar dele achar que apesar de que na visão dele, ele está se prevenindo de ser atacado, ele tem a ideia mais de nação. Mas os Estados Unidos, né, dentro da sua visão religiosa, precisa usar Israel, porque hoje aquilo que está mais disseminado lá, né, igual o Romeu falou aí, a questão da teologia da prosperidade, o dominionismo, eles precisam ali, né, daquela visão do terceiro templo, e Israel é parte do que eles acreditam que vai ser o final dos tempos. Então isso acaba, acho que o maior problema que eu vejo nessa disputa, quando ela chega nessa visão religiosa, é que o outro deixa de ser um futuro parceiro comercial para ser, na verdade, um inimigo, né, do presente que deve ser destruído, né. Bem, é interessante porque isso aí dá muito pano para manga, né, esse tema, né, mas, eh, primeiro, ainda falando um pouco de política, né, toda guerra, se você pega manuais básicos de guerra, porque a guerra ele tem 2 grandes cenários. Sempre a gente pensa na guerra como um cenário nós contra alguém, né, um cenário onde determinado país tem que enfrentar um inimigo externo e eventualmente procurar alianças e coisas do gênero, né. Mas a gente também tem uma guerra muito importante que é o inimigo interno, ou inimigo interno, ou pelo menos você ter, a aprovação do seu povo, mesmo seja uma democracia como, né, Estados Unidos ou Israel, ou seja uma teocracia como é o caso do Irã, que ainda assim tem algum nível de eleição, ainda existe um nível de eleitoral lá também, mesmo esses países, especialmente eles precisam
de uma aprovação interna para o conflito. Então, por exemplo, no caso, quem começou os ataques convencionais, né, foram os Estados Unidos e Israel, e mesmo que eles tenham 1 milhão de razões, né, segundo seus líderes, para atacar o Irã, o fato é que eles têm que dar satisfação para o contribuinte, né? Como se fala muito em guerra, ninguém quer ver saco preto, ninguém quer ver saco com defunto com seus compatriotas, né? E também o gasto é absurdo, o gasto com guerra, desgaste, aquela coisa toda e tal. E, obviamente, você vê o Trump falando, apesar do Trump ter citado em algum momento a liberdade, democracia ou coisa do gênero, né? O que ele mais, na verdade, foi petróleo, a boca dele é petróleo, mas é muito visível como, no caso, o Trump, né? Ele tem citado muito a religião como um fator, né, essa guerra civilizacional, né, já foi discutido isso no passado. Mas novamente, não só ele, o Israel, por exemplo, ele até usa muito esse discurso internamente de sobrevivência do Estado, mas a gente sabe que, por exemplo, a base política do Netanyahu é uma base extremista, de extremistas judeus, né, e também, quando ele vai falar para ele conta com o eleitorado evangélico dos Estados Unidos e do resto do mundo, né, para apoiar esse discurso de: "Ah, somos a nação eleita", aquela ele explora esse discurso. E o Irã dispensa apresentações, já falamos sobre ele aqui, tá. Então, eu também percebo que tem essa questão de, para sustentar esse conflito, há uma necessidade desse discurso de guerra, né. E parêntese, ninguém inventou, capelão sempre teve nas Forças Armadas. Então como é que vocês veem também essa questão do discurso religioso para a sustentação das campanhas? Uma coisa importante, tá, que eu queria comentar é o seguinte: eu tenho observado muito sobre comunicação, que é o seguinte: quanto pior meu inimigo, quanto mais desgracento que for meu inimigo, quanto mais reprovável for meu inimigo, quanto mais odioso for meu inimigo, mais, eu consigo ser fraco, no sentido de: "Poxa, o Ednardo não é um cara tão legal, o Ednardo é um cara com defeitos, o Ednardo é um cara que faz aquilo outro, ele tem esses pecados, mas o inimigo que ele combate é muito pior". Então, o Ednardo, apesar de ser um líder com falhas, o outro lado é muito pior. E o quanto vocês veem, além desse discurso interno, tá, o quanto vocês também enxergam que é interessante o discurso religioso, né, a quem convence ele, né, para quem ele convence, o quanto isso é interessante para te, permitir mais liberdade de ação, tá. Porque como o Romer falou mesmo, uma guerra econômica, o limite é a economia. Uma guerra ideológica, o limite é a ideologia, né, a implantação de um regime de governo. Mas na hora que você fala de religião, o limite é o céu, o limite é a perdição, o limite é a divindade, honrar o nome, então parece que a coisa parece que fica sem limite, né. Você estava falando e eu estava pensando nos ciclos que a humanidade vai tendo, cara. A gente vai dando volta, né? A Europa teve as grandes guerras religiosas, né? Depois da Reforma Protestante, século XVII ali, 1600 e tal. Aí teve a Paz de Augsburgo, né? No final ali, que meio que reorganizou o mapa e só foi ter guerras continentais já no período napoleônico. Que aí já não era mais guerra de religião, né, era outro tipo de guerra, era guerra pela questão dos nacionalismos, era questão da pátria, era questão ali de defender, no caso de alguns países ali queriam se unificar, outros queriam se impor diante de outros, enfim. Chegamos nessa bagunça toda no século XX, 2 grandes guerras, as 2 também nessa mesma linha. Nacionalismos ali, alianças entre grandes nações, aí depois veio a questão capitalismo, socialismo, enfim, né? E aí você não vai vendo elementos religiosos nessas guerras, você vai vendo que o negócio da religião tinha parado, tinha acabado. A gente volta a ter grandes movimentos religiosos, mais ou menos ali quando Israel se estabelece, mas eu volto a manter minha tese. Israel não é uma coisa assim muito religiosa, apesar do sionismo, né, ter aquele negócio ali e tal, da terra prometida, enfim, mas eram movimentos políticos mesmo, né, aquela recuperação ali pós-holocausto e tal, aí chega a 79 a Revolução Islâmica, aí obviamente a religião volta com tudo, mas parecia ser uma coisa meio restrita ali ao Oriente Médio. E aí as guerras americanas ali, Iraque, né, a invasão ali do Bush pai, né, em 90, depois o pós 11 de setembro, aquela coisa também da nação, nacionalismo, não sei o quê, alguns momentos ali envolvendo muito questão energética, né, petróleo. Esse elemento religioso, ele estava meio fora de cena no lado ocidental, né? E é uma coisa que volta a ser construída agora nesses últimos anos com essa polarização que também existe nos Estados Unidos, né? A gente fala muito da nossa aqui no Brasil,
mas ela existe aí fora também, Estados Unidos, Europa, enfim. E agora essa luta toda, e a direita americana no poder, né, um governo mais conservador, a gente vê todos esses elementos religiosos. E esses elementos religiosos, eles trazem esse apelo, né? Ah, você tem que ir para a guerra porque é em nome de Deus. Isso vem desde o tempo das cruzadas, né? E volta a esse andar em círculos aí das sociedades humanas, né? A gente fica nessa e traz esses elementos que pareciam que estavam esquecidos. E aí, interessante também que nessa estratégia o povo faz uma salada de coisas, então eles vão lá pegar elementos bíblicos e coisas que às vezes não tem nada a ver com esse aspecto, mas traz ali para poder levantar essa ideia de que eu estou aqui representando Deus, né? Eu sou o enviado do Senhor para trazer agora essa renovação nacional e tal, e essa visão bíblica, apocalíptica, enfim. E isso gera essas motivações que eu vou para a guerra em nome de Deus, então Deus vai me proteger e eu vou ganhar porque eu estou do lado certo, né? Então é uma manipulação ideológica e, repito mais uma vez, isso é feito do lado americano, isso é feito do lado iraniano, isso é feito do lado israelense. A gente precisa cuidar muito com um certo maniqueísmo que às vezes a gente faz, da gente querer colocar o lado, nosso lado cultural, como o lado certinho da coisa, como na realidade, nesse choque de civilizações, né, trazendo também uma referência que a gente já falou em outros episódios por aqui, a gente não vê essa questão. Cada um tem as suas defesas ali do seu lado, do seu país, do seu estado, do seu projeto de poder, mas essa manipulação com certeza ela existe no sentido de trazer uma aceitação entre aqueles que estão operando ali no dia a dia da guerra, mas também na opinião pública, né? Porque é uma coisa muito, traz muitos problemas, protestos, gastos, enfim, né? Mas, mais uma vez, o uso de elementos religiosos para manipulação ideológica também não é uma ferramenta nova, mas ela está aí meio que requentada e sendo utilizada no dia a dia aí dessa guerra ostensivamente, né? Bastante mesmo, por todos os lados possíveis. Essa parte religiosa eu vejo como uma das opções que você tem de desumanizar o seu inimigo. Na maioria das guerras, nós somos seres humanos, a gente ainda tem essa ideia de matar pessoas é complicado. Tanto que você vê até nos videogames aí, que os videogames eles até certa idade o sangue não pode ser vermelho, tem toda essa questão, os inimigos nos joguinhos não podem parecer pessoas, justamente porque a gente carrega um pouco esse sentimento. Então, a questão religiosa ela tenta trazer, né, como antes usavam outras situações, e você, vê, percebe isso, né, apesar da gente não ter acesso ao pelo menos eu, né, acesso ao que pensa um iraniano nessa situação, você vai pelos resultados, né. Por exemplo, o Irã quando ele tentou se ele na a guerra do Irã também, ele entrou nessa questão da guerra da internet, os memes, a ideia de que, por exemplo, quando houve um ataque à escola, teve vários vídeos, né, mostrando, filmando a família que perdeu o filho e tal, justamente para tentar trazer pra uma opinião ocidental essa questão ali que são seres humanos, são pessoas como a gente, para tentar trabalhar isso, e também fechando o Estreito de Hormuz, eles entendendo ali que talvez ninguém se importe ali com a com eles, mas talvez com a inflação do combustível, então, a gente percebe aí que essa questão religiosa também é muito utilizada para desumanizar, mas eu consigo ver isso olhando para o inimigo, para o inimigo não, para o outro lado, que a gente tem pouca informação, de que as informações que eles tentam mandar para cá é a informação de que ali são seres humanos. Puxando agora a brasa para nossa sardinha, né, na sardinha teológica, né, já passou um pouco da metade do programa, já analisamos um pouco esse aspecto que eu acho que ficou bem claro que sim, está havendo um uso, uma alegação religiosa dessa guerra por todos os lados. Agora puxando para a nossa visão teológica. E aí, o que é que a Bíblia, o que é que vocês, o que é que a Bíblia nos fala sobre isso? Porque, veja, estamos falando as 3 principais religiões monoteístas do mundo, a gente já citou, eles têm alguns braços dessas religiões, não estou falando que são majoritárias, mas alguns braços,
e veem conflito como esse conflito bem contra o mal, como algo, fato. Aliás, posso ir mais longe, essas 3 religiões, com certeza, tratam do conflito de bem contra o mal. Eu acho que isso é unanimidade nessas 3 religiões, vou me refazer. O que eu estou falando que é minoria nessas 3 religiões, ou maioria, minoria, mas pelo menos no cristianismo com certeza, é uma ideia de um conflito militar. E aí, é isso mesmo? Esse conflito que está acontecendo, esse é um Armagedon chegando? Que é isso? O que está acontecendo? É isso mesmo? A gente tem que ficar realmente achando que esse é o momento decisivo da virada, onde os cristãos vão realmente poder vencer, o reino de Deus vai vencer, é isso mesmo? Como é que tá isso? Rapaz, eu acho que a gente encontra pessoas falando isso, né? Mas eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que a gente pode ter um encaminhamento de forças e tal, mas a gente ainda não tá no que formato como a Bíblia apresenta ali de uma forma clara. Mas de qualquer forma, vivemos realmente tempos de guerras, muros de guerras e tal, e grandes conflitos. Mas a gente percebe eu diria que um formato, uma mudança de ações, né, dos países, dos estados, especialmente no contexto de questionamento do poder norte-americano, né, e também de fortalecimento. Existem os dois movimentos acontecendo, né, e isso com certeza ajuda no entendimento do que a nossa escatologia adventista tem sobre as bestas ali no Apocalipse e tal. Mas a gente ainda vê muita coisa muito caricata, né? Muita coisa assim, de bravatas, de uma certa guerra de palavras, de ameaças e tal. Várias coisas concretas, vários bombardeios e tal, mas ainda muita coisa distante de um conflito realmente assim estabelecido para valer mesmo ali, como a gente já viu em outras ocasiões acontecendo. De qualquer forma, a gente precisa estar atento e precisa ver esse movimento das forças e a estruturação que a gente vai vendo, né? Um tempo atrás agora, quando entrou esse Papa americano, né, o Papa Leão, muitas pessoas se levantaram ali, nossa e tal, agora é a união ali, sendo que os caras agora estão brigando, né? Então estão em campos ali ideológicos opostos, né? Então acho que é interessante a gente olhar os movimentos tanto no macro quanto no micro, né? Muitas vezes a gente só olha o macro ali, mas não vê as pessoas que estão ali, o background delas, né, de onde elas vieram, o que elas fazem, como elas pensam. E eu acho que é interessante a gente analisar isso. E a gente vê muitas coisas que parecem ser movimentos políticos passageiros nos Estados Unidos, isso é claro, acontece. Essa alternância de poder lá é uma coisa comum, normal. No Irã, obviamente, o regime teocrático deles é diferente, mas ainda assim há uma correlação de forças ali se mexendo. E Israel, mais ainda, é um regime parlamentarista. O Benjamin Netanyahu está no poder lá há um bom tempo, mas tem toda uma certa oposição e tal. Então, assim, muitas vezes a gente olhar só com os olhos teológicos, bíblicos e tal, a gente também tem que dar uma olhadinha no pé no chão ali, na política, no que está acontecendo, para a gente não se desconectar da realidade. Senão, qualquer coisinha que aparece, a gente já acha que é o Armagedon e o mundo está acabando e não sei o que e tal, né? O mundo realmente está acabando, porque a coisa está feia mesmo para todo lado. Mas a gente precisa ter cuidado para não fazer aplicações indevidas do conhecimento bíblico e forçar determinadas coisas. Isso aí a gente tem visto para todo lado, mas nós temos uma responsabilidade de não entrar nessa onda e de não pegar embalo nesses caminhos fáceis de interpretação. Né? É muito fácil. Você vê um movimento acontecendo e você fala, isso aqui. Só que depois, quando você vai vendo as nuances, vai vendo as coisas acontecendo ali, os desdobramentos, não é bem assim e não vai encaminhar para aquilo ali. Só que aí você já falou bobagem, perdeu credibilidade. Então a gente não pode ter ímpeto muito forte de já ir tomando posições e definindo coisas, porque é sempre importante ter cautela, muito cuidado para ver como as coisas realmente vão se desenrolar. Só acho que o Romeu foi bem completo nessa resposta. Só, complementando esse final aí que o Romeu falou, eu, por exemplo, quando eu leio as profecias, são poucas as profecias que a gente consegue ter um entendimento, pelo menos, mediano, antes de acontecer. O que a gente vê aqui muito é que dá a entender que a maior parte das profecias, elas vêm para quando aquilo acontecer, você lembrar e ver que Deus está no comando. Não é não vejo as profecias como uma oportunidade de você ficar falando muito sobre o futuro. Olha, daqui a um mês vai acontecer tal coisa, daqui a um mês. Não. A gente vê algumas
a gente tem profecias para o futuro, mas elas não têm, às vezes, detalhes o bastante para a gente, entender tudo antes de acontecer. Por isso que eu concordo muito com o Romero da gente ter um certo cuidado em estar com a Bíblia na mão e as redes sociais na outra mão e querer estar sempre interligando tudo. Lá no Apocalipse fala que no fim dos tempos, né, nas escatologias, desculpa, Apocalipse não é outro livro que eu esqueci agora qual é o nome, desculpa. Eh, e o que é a luta contra principados e potestades? O que é que a Bíblia fala sobre isso? É contra os hereges, é contra os ateus, é contra os comunistas, é contra os, sei lá, os nazistas, como foi na Segunda Guerra Mundial, é contra os muçulmanos, é contra quem? Contra os hindus, budistas? É uma guerra religiosa? É uma guerra contra uma opressão contra o cristianismo? Como é que a gente poderia ler isso? Porque, novamente, como vocês citaram, tem muita gente colocando essas leituras que pelo que eu conheço, estão indo além do que deveria ser lido, né. Eu sempre interpretei essa visão de principados e potestades como poderes políticos de todos os tipos. Então, assim, não vai ter nenhum lado bonzinho o tempo todo e nem um lado malvadão o tempo todo. Obviamente que há ditaduras sanguinárias por aí, enfim. Mas a gente não deveria, pelo menos não deveria, né? Não deveria se empolgar com os chamados regimes democráticos desse nosso mundo, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem uma tendência a se esquecer do texto bíblico que também fala que maldito o homem que confia no homem, né? E há muita gente por aí, gente até boa, com boa formação, colocando muita confiança em seres humanos, né? Em regimes humanos, em estruturas humanas. E essas coisas falham, caem, né? A gente vai sempre vindo referências de livros, né? O que vem para mim agora é um livro que se fala Todo Império Perecerá, um livro muito famoso no mundo das relações internacionais, que faz uma análise dos grandes impérios do passado e todos eles realmente pereceram, né? Se olhar para grandes impérios que existiram, o próprio Império Persa, que hoje há resquícios dele aí, que é o próprio Irã que está lá lutando, né? Caiu o Império Babilônico, o Império Romano, tudo, Império Germânico, enfim. Hoje a gente tem grandes impérios ainda, né? Não dá para dizer que os Estados Unidos seja um império, é um grande império. Mas todo império perecerá. Não adianta a gente poder se agarrar nisso. E assim, você tem uma interpretação de Deus guiando a história, mas ao mesmo tempo você olha e acha que determinados poderes vão conduzir alguma coisa de acordo com Cristo. Não, não vai conduzir para o princípio divino, não vai conduzir para nada disso. O que a gente percebe dos principados e potestades humanos são projetos de poder, né? E que em alguns momentos, se aparece algum detalhe religioso no meio ali, passam por cima. A liberdade religiosa não é prioridade para nenhum projeto político em lugar nenhum do mundo, não importa qual seja. Então, assim, é muito importante a gente olhar todas essas coisas do ponto de vista sempre da dúvida. Sempre de duvidar de qualquer regime que possa existir, seja ele do que for, ditatorial, democrático, monárquico, republicano, presidencial, parlamentarismo, não importa, né? Cada um vai estar voltado para a sua preservação no poder e, se necessário for, atacando a liberdade religiosa, seja ela qual for, né? A gente sempre olha para a nossa liberdade religiosa, mas a gente também deve olhar para as dos outros, né? Então, assim, essa coisa do movimento dos principados e potestades, Reginaldo, eu acho que tem, obviamente, claro, a mão de Deus guiando todas as coisas, mas a gente tem que ver os movimentos políticos de um ponto de vista realmente humano, né? Infelizmente, como movimentos humanos, eles são falhos e eles tendem a não se importar com as manifestações religiosas, sejam elas quais forem, vírgula, né? Desde que não possam tirar proveito disso, porque muitas vezes também essa união com as religiões e com a igreja e tal traz dividendos políticos e eles se fazem ali que estão apoiando e tal, mas também é muito perigoso a gente confiar nisso, se fiar nisso, e a gente tem que olhar realmente para aquele que tem poder sobre todas as coisas, que é a melhor forma da gente poder se guiar no meio desse emaranhado de vários regimes aí tão complicados. É sobre isso que você está falando, Ednato. Eu trouxe pegar aqui alguns versículos bíblicos aqui para passar mais ou menos o que seria a escatologia adventista. É algo que é interessante para você que está nos escutando e que não é adventista,
E para a gente que é adventista, às vezes até discutir, conversar, relembrar, acertar alguns ponteiros, mas quando você pega os textos principais sobre final dos tempos, a gente pode pegar aí Apocalipse 13, Apocalipse 13 ali vai falando sobre a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, você vai vendo algumas bestas, você percebe que o povo de Deus ele aparece como eh, não como ativo nessa parte, mas como, eh, perseguido, né. Então, tá lá a besta do mar, tá a besta da terra, e de uma hora para outra, a besta que emerge da terra, ela começa a perseguir o povo de Deus. "Ah, não pode comprar, não pode vender". Quando você vai para Mateus capítulo 24 também fala do final dos tempos. Jesus ele fala muito são às vezes, verbos que a gente esquece, mas, Jesus fala assim que a gente vai ouvir falar de guerras, né. Jesus não fala que a gente vai entrar em guerras, né, fala que vai ouvir, fala de nação contra nação, vai falando de como se o seguidor de Jesus, ele não tá nessas lutas. A gente não é chamado para ser um soldado de Jesus nessa questão militar, de atacar pessoas. E aí depois lá que acontece as coisas, que a gente vai vendo, ouvindo essas coisas, guerras, ouvindo de guerra, vendo nação, uma visão muito de fora, né, a gente vê nação contra nação, isso falando do povo escolhido. E aí a ação do povo escolhido em Mateus 24 é pregar o evangelho a todas essas nações. Então, assim, perceba que em Mateus 24, Jesus fala de guerras, fala de brigas entre nações, e aquele que segue ele está de fora, ouvindo e vendo, e ele atua pregando para essas nações, tanto para um quanto para outro. Então fala que para a nação X a gente vai pregar, para outra nação X a gente não vai pregar. Mais outro que fala sobre questão de escatologia, Daniel capítulo 11, lá no final do verso 40. É a mesma coisa, você vê uma guerra entre um reino do sul e um reino do norte. Aí você pode perguntar assim: e onde está o povo de Deus? Ele é o reino do norte ou no reino do sul? Em nenhum deles. Vê uma briga entre o reino do norte e o reino do sul, e quando eles se unem na figura do reino do norte, eles se viram e vão atacar o povo de Deus. Não fala nem que o povo de Deus ele reage, só fala que vai ser atacado. E aí vamos para Daniel 12, verso 1, e aí naquele tempo se levantará Miguel. E quando você fala aí dessa questão aí de quem seria esses principados e potestades, uma coisa muito forte que fala sobre, nesse mesmo verso, né, que é Efésios 6:12, diz o seguinte, né, pois a nossa luta não é contra pessoas. Aí Paulo vai falar sobre principados e potestades. Então, você vê realmente que o principados e potestades é alguma coisa, mas não é pessoas. Então, isso é algo muito forte que a gente tem que ter, porque hoje parece que até a teologia pregada no cristianismo, ele dá um ar beligerante para o povo de Deus, de ter que agir, de ter que fazer alguma coisa, mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo que a gente está fora dessas disputas, e a gente está ali de fora tentando pregar para essas pessoas. Bem, o programa está indo para os finalmentes, né, e eu gostaria de saber se os colegas têm alguma comentário final a respeito desse tema. Nós estamos no calor do momento. Aqui ninguém, como vocês ouviram, ninguém está trazendo nenhuma profecia, ninguém está trazendo nenhuma digamos, uma revelação ou uma certeza: "Ah, Jesus volta agora, não volta, é isso, vai acontecer", nem do ponto de vista político, nem religioso. Mas o que é que a gente pode aprender do que tudo que está acontecendo aqui, hein? De tudo que a gente tem visto, especialmente nesse cenário escatológico barra religioso, o que é que vocês acham que a gente consegue aprender nesse momento? Eu acho que a principal lição que a gente tem para aprender é cautela, né? Temos que tomar muito cuidado com qualquer opinião própria ou o maior perigo, né? Seguir opiniões alheias sem analisar direito. A gente tomar muito cuidado, analisar com muito critério todas
todas as opções que aparecem por aí para a gente poder evitar cair em armadilhas, né? As armadilhas estão sempre por aí, estão sempre disponíveis e há um risco muito grande se a gente não estiver muito realmente apegado à palavra, tomando cuidado com relação ao que as ondas que vão aparecer por aí, né? E há muitas influências, então acho que a gente tomar cuidado, ter bastante cautela, é o melhor que a gente pode fazer, ao invés de sair destrambelhadamente e sem critério nenhum, tomando posições assim que podem gerar problemas, constrangimentos, decepções, né? Evitar isso daí vai ajudar muito a gente a ficar atento e ver os verdadeiros acontecimentos tomando lugar. Eu acho que o principal aprendizado que a gente tem que ter com isso é que ao longo de toda a história que a gente vê, bíblica, então até pelos nossos livros de história, o mundo passou por situações difíceis, às vezes por situações tranquilas. O cristianismo, ele passou de perseguido, depois perseguidor, depois perseguido novamente, perseguidor, mas o principal que a gente percebe é assim, o futuro a gente não sabe como é que vai ser, se as coisas vão estar mais fáceis, se as coisas vão estar mais difíceis, ou então às vezes até está mais fácil para a maioria, mas ficou difícil para você. Ou então tá fácil para você, mas tá difícil para a maioria. É entender o que Deus nos chama, né. Até Paulo aqui em Filipenses 4, verso 8, ele fala assim, né: "Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, tudo que for puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas". Então a principal análise que a gente tem que fazer estejam as situações boas ou ruins para você, ou estejam boas ou ruins para o cristianismo, para a sua religião, as atitudes que você tem são iguais às que teve Cristo? As reações que você tem são iguais às reações que são de Cristo? Você tem que ter muito cuidado em achar que Deus nos chama para ter reações ruins. E dentro dessa situação, sempre estamos orando, lendo a Bíblia, como o Romeu falou aí, ter cuidado, né, porque, enganoso é o coração do homem, então da gente não só confiar no homem, mas também lembrar que nós somos também, né, em ser engano ter o cuidado com o nosso coração, analisar tudo que a gente sente, tudo que a gente tem ali de natureza, de tudo aquilo que é normal para a gente colocar à luz da Bíblia para ver se aquilo é o que Deus nos chama a sentir, a agir, a reagir. Bem, eu acho que a gente pode já deu uma boa abordada, ela novamente isso é um tema super complexo, ainda mais quando a gente tenta abordar no calor do momento, né. E agradeço muito a participação aqui do Romeu, do Thiago, como sempre, muito boa, sempre com pontos de vista muito pertinentes, né. A gente tenta sempre fugir do lugar comum, né, que é a imprensa, do sensacionalismo barato, né, e nem só na imprensa, às vezes até dentro das próprias igrejas, né. E pra gente fechar, eu gostaria que o Thiago pudesse fazer uma oração aqui conosco, pra gente poder encerrar esse programa, Thiago. Eu oro. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, as oportunidades que o Senhor nos dá de termos a Bíblia em nossa língua materna, para que possamos aprendermos mais de Ti. Pedimos a Ti, Senhor, que nesse quesito, principalmente, que sejamos mais ativos, mais motivados e mais incentivados a buscar a Ti, orando, pedindo sabedoria, pedindo, Senhor, um coração novo e pedindo a Ti, Senhor, que a Sua vontade seja feita em nós. Pedimos que nesses momentos, nessas situações do mundo que às vezes são são imprevisíveis para nós, que nós possamos manter a nossa confiança em Ti e principalmente, Senhor, na busca, Senhor, para um caráter semelhante ao de Cristo. Estejam com cada um de nós, com aqueles que estão nos escutando, é isso que eu lhe peço em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube.
Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.